I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Olá, ouvintes! Você está escutando o Esquina das Ideias, o seu podcast de divulgação científica. Aqui você encontra entrevistas sobre diversos temas da ciência com grandes especialistas. O Esquina das Ideias é um projeto independente e gostaria de agradecer as contribuições recebidas, que foram e são importantes para viabilizar o nosso trabalho. Hoje recebemos o economista Gustavo Gonzaga. Gustavo é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e é professor no Departamento de Economia da PUC-Rio desde 1993, onde ocupa atualmente a cátedra Itaú Unibanco de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico. Suas pesquisas se concentram em economia do trabalho e recentemente recebeu o prêmio Haralambos, prêmio Dumpec, de melhor paper do ano junto com seu coautor. Muito obrigado por participar aqui do podcast, Gustavo. É um prazer receber você aqui. Prazer estar aqui também. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Gustavo, aqui no podcast a gente começa sempre tratando um pouquinho da trajetória acadêmica do pesquisador, como ele chegou até onde está e quais foram as dificuldades que passaram pela vida dele. E para começar aqui o papo, você sempre teve o tópico de trabalho na sua trajetória acadêmica. Quando eu estava vendo o seu currículo, o que você tinha feito no mestrado, desde lá, o trabalho aparece na sua pesquisa. Como surgiu esse interesse em economia do trabalho? Como foi essa trajetória grande num tema de pesquisa que você está tendo? Esse interesse no tema de economia do trabalho, eu acho que ele surge até quando eu resolvi estudar economia, né? Meu pai era médico e, na verdade, eu não conhecia muito a área de economia. Acho que várias das histórias que eu vou contar aqui, elas são mais fáceis de entender quando a gente pensa no mundo pré-internet, né? Então, basicamente, as informações fluíam muito menos e as pessoas elas se informavam muito mais por livros, leitura de jornal. Meu pai sempre comprou muito livro, né, para a gente também desde pequeno. Então, eu não sei exatamente quais foram os livros que mais me influenciaram, mas assim, eram geralmente livros que lidavam com o impacto de crises econômicas sobre as pessoas. Então, acho que a origem desse interesse era por aí. Mas na minha trajetória, acho que uma coisa bastante importante, eu entrei na economia nos anos 80, né, aqui na PUC. E logo no meu segundo ano de graduação, eu comecei a fazer parte de um projeto que o departamento tinha na ocasião, que era de fazer projeções macroeconométricas para Vale do Rio Doce. E era um projeto que envolvia o Dionísio Dias Carneiro, né, o Eduardo Modiano e o Chico Lopes, eram os professores responsáveis pelo projeto. A minha chefe era a Sandra Polônia Rios, era minha primeira chefe, uma excelente chefe, tenho muito carinho por ela, né, por essa fase. Mas eu entrei nesse projeto, na verdade, como estagiário, mas era uma tradição na época dos grandes modelos de macroeconomia, os grandes modelos macroeconométricos. Na verdade, isso era uma tradição dos anos 70. Né? Então, várias pessoas que foram formadas nos anos 70, né, a geração anterior, desde o André Lara Rezende, o Eduardo Modiano, pessoas até formadas nessas universidades, né, MIT, Harvard, eles aprendiam a estimar esses grandes modelos macroeconométricos. Então, a fase inicial da pesquisa aqui no Departamento de Economia da PUC era muito no sentido de atualizar e aperfeiçoar blocos de modelos macroeconométricos. Então, aqui na PUC a gente tinha um modelo, eu acabava pilotando como estagiário, então tive essa oportunidade, mas eram assim 100 equações, umas 300 variáveis, aí que eu acabava estimando, né, obviamente sob a orientação dessas pessoas, mas que me estimulou muito, né, pelo gosto por economia. Então, meu gosto por economia, ele começou, de fato, né, muito trabalhando com macro e com econometria. Acho que a coisa importante também é que isso era uma época que o grande problema na economia brasileira era a alta inflação, né? E aqui no Departamento de Economia da PUC, enfim, teve várias pessoas interessadas no assunto, né, com contribuições bem importantes para as políticas de estabilização, né, para os planos de estabilização que acabaram sendo implementados, né, ao longo dos anos 80. Isso, assim, ocupava, né, a cabeça de quase todos nós. Mas, na verdade, teve 2 cursos que eu fiz no final da minha graduação, que eram seminários, eram cursos que eram mais profundos, né, e que acabaram me influenciando muito e me levaram na direção de fazer o mestrado e depois o doutorado. Um deles foi o do José Márcio Camargo, né, foi da professora num curso de seminário em Economia do Trabalho, e o outro do próprio Dionísio Dias Carneiro, que era um curso de macro. Mas a ideia, eu acho que isso aqui acabou mudando muito a minha visão sobre economia, era uma ideia de... Eles contavam muitas histórias, né? E passavam muito um conhecimento institucional. E esse conhecimento institucional acabou me influenciando muito, né, na direção de, primeiro, olhar a economia
do ponto de vista das decisões das pessoas, né? Mas sempre num contexto em que as instituições importam, né? E isso acabou influenciando a própria escolha do meu tema de dissertação de mestrado. Eu fiz uma tese de mestrado sobre políticas salariais no Brasil desde 1965, e a ideia da tese era até testar quanto que as instituições com a política salarial afetavam, né, o salário vis-à-vis forças de mercado. Anos depois, né, só no meu doutorado, eu vi que as regressões todas que eu fiz ali eram regressões espúrias. Isso a gente estava nos anos 80, com a literatura de raízes unitárias começando e ainda não tendo chegado aqui no Brasil. Ela só chegou realmente na geração seguinte, né? Enfim, tem muita coisa para contar aqui, mas acho que vale a pena, acho que são depoimentos interessantes. Quando eu fui para o meu doutorado, eu fiz campus em macroeconomia, em econometria. A minha ideia era exatamente continuar trabalhando nessa área aí de modelos macroeconométricos, mas, enfim, a gente descobre que o mundo tinha mudado e nesse sentido, por isso é que era muito importante até nessa época esses projetos de renovação dos departamentos. As pessoas que iam para o exterior, elas voltavam e elas mudavam os cursos de acordo com o que tinham aprendido nos seus doutorados. Nisso a PUC foi muito generosa, né? Assim, toda a geração que voltou no início dos anos 90, a gente montou os vários cursos, né? Todos os cursos, e a gente tinha que ser generalista, né? Isso era uma outra característica bem importante. Eu, no meu primeiro ano de PUC, eu montei 3 cursos de pós-graduação, um curso de macroeconomia, um de econometria de séries temporais e o curso de economia do trabalho, né, que eu ofereço até hoje. E fiquei oferecendo econometria de séries temporais e macroeconomia por muitos e muitos anos, mesmo depois de já não estar fazendo pesquisa ativamente nisso. No meu doutorado, eu trabalhei com o Jim Stock no início do meu 3º ano. Eu fui assistente de pesquisa dele em vários artigos, até influentes, né? O King Cluster de Stockham-Watson, o Stockham-Watson também bastante influência na área de indicadores antecedentes. Mas o Jim, ele voltou para Harvard, ele passou muito pouco tempo em Berkeley. Eu perdi o orientador no meio do meu doutorado, e aí eu voltei para a economia do trabalho. Eu fui procurar o William Dickens, que era o professor, né, de economia do trabalho de Berkeley na época, e ele tinha um viés mais macro-labor, né? As principais contribuições dele foram com a Kerloff, foram com o Kevin Lane, com Larry Katz, né, alguns papers influentes, mas era uma perspectiva mais macro, né? O que me atraía também, mas até nas pesquisas que eu trabalhei para ele como assistente de pesquisa. Mas no final eu fiz a minha tese de doutorado em demanda por trabalho, custo de ajustamento, e foi muito intensiva em microdados. Então esse aspecto assim de usar os microdados sempre teve muito presente, né, na minha formação. Então 2 capítulos da minha tese, um deles usava dados da Colômbia, dados ao nível da firma da Colômbia, e o outro usava dados ao nível da ocupação das companhias aéreas nos Estados Unidos, que era uma base de dados, das primeiras bases de dados que foram microeconômicas, né, que foram exploradas pela literatura. O David Ricardo já tinha artigo sobre isso nos anos 80. Então, assim, acaba sendo uma trajetória que começou com a economia do trabalho, voltou para a macroeconometria durante um tempo, mas acaba combinando de novo em economia do trabalho. Mas, ao longo do tempo, ela vai se solidificando por conta até do aumento, né, da disponibilidade de acesso a microdados e todas as novas técnicas, né, de microeconometria que vão sendo desenvolvidas ao longo dos anos 90. Se você me permite, Marcos, acho que tem uma parte que acho que é interessante também deixar como depoimento. Nessa minha volta ao PUC, né, nos anos 90, uma coisa que foi muito importante foram as parcerias, né? Então, assim, no mundo pré-internet, era fundamental que as pessoas se vissem, conversassem e tudo mais. Então, a gente montou, nos anos 90, um workshop PUC, o FRJ e IPEA. Pelo FRJ era o André Urani, saudoso André Urani, né, um professor super importante para a área, né, de microaplicada em geral no Brasil, e o Ricardo Paz de Barros, né, o PB pelo IPEA. E a gente fazia um seminário itinerante, então isso acabou influenciando várias pessoas, né, que inclusive até fizeram depois um mestrado aqui na PUC, né, na própria IPGE, e depois foram para o doutorado. E nesse sentido, a outra coisa importante eram as redes que se formavam na ocasião. Até hoje ainda existe, mas o BID na ocasião era o principal. Eram as redes por temas,
eles elegiam algum tema, então vários temas de economia do trabalho eu acabei participando, e eles escolhiam umas de 5 a 7 instituições na América Latina que iam desenvolver projetos naqueles temas, né? E sob a coordenação de alguns consultores, assim, mas tipo Jim Heckman, o Houghton Wenger. Então, eu também participei de vários projetos desses sobre rotatividade, demanda do trabalho, inclusive com o pessoal do IPEA, né? Mas com o Naercio também, o Naercio Menezes Filho já tinha voltado, né, para o Brasil e participou muito disso. Um aspecto importante dessa época era dos projetos institucionais. Os incentivos para se fazer pesquisa no Brasil nos anos 90 praticamente não existiam. Então, a própria competição entre as instituições acabou fazendo com que esses incentivos começassem a existir, e eles são muito importantes, né, para o desenvolvimento da academia brasileira. Então, a forma como a gente fazia pesquisa na ocasião, até por esse viés que a gente tinha de tentar responder os problemas da economia, os problemas brasileiros, né, era através de projetos institucionais. Então, aqui na PUC, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos institucionais nos anos 90 e, em particular, alguns deles para o Ministério do Trabalho foram super importantes, porque eles acabaram propiciando a gente o financiamento de vindas de professores visitantes, mini-cursos. O Naercio, por exemplo, ofereceu um curso de microeconometria em várias instituições no Brasil, acabou oferecendo um aqui na PUC no âmbito desse projeto. Mas a gente estudou questões como o salário mínimo, numa parceria com o Marcelo Neri, da IBGE, com o próprio Naercio sobre jornadas de trabalho, junto com o Zé Márcio Camargo, né, uma pessoa, obviamente, importantíssima nessa ocasião para esses projetos acontecerem. Mas acho que foi boa parte da minha pesquisa e dos meus interesses de pesquisa, eles foram sendo moldados nessa ocasião por esse tipo de projeto. E finalmente, em relação à minha trajetória, acho que outro momento marcante foi o meu pós-doutorado, o ano sabático, né, que eu fiz em 2009, 2010, que aí eu voltei para Berkeley, mas dessa vez eu fui trabalhar com o David Card. Eu fui orientando dele lá, e isso foi um enorme salto, né, na minha formação. Eu tive uma grande sorte o David é uma pessoa hiper generosa, né, com os alunos, mas eu também tive muita sorte de ter a atenção dele, né, na orientação, inclusive porque ele tinha muito interesse nos registros administrativos, que ele usava os dados de Portugal e de vários outros lugares. Mas então, assim, o interesse na RAIS, que eu estava usando bastante, eu fui para lá para estudar isso, acabou me permitindo eu solidificar, né, solidificar e renovar bastante, né, o meu conhecimento em economia do trabalho, inclusive nas minhas linhas de pesquisa. O que chama a atenção da gente também na sua trajetória é que você também foi coordenador de pós-graduação por muito tempo. E você é professor de economia por muito tempo. Então, como você tem visto essas mudanças que têm acontecido na economia? Você falou que na década de 80, a macroeconomia, os problemas macroeconômicos eram peças importantes de preocupação para os alunos de economia e para os estudantes de economia. E só que esse período passou. E o que aconteceu com esse a gente fala pós-plano real, né? Quando teve uma estabilidade macro maior. É fascinante, né, o que aconteceu. Eu acho que é incrível. A gente vê a mudança da academia brasileira nos últimos quase 30 anos, né, assim, é bem impressionante. De uma certa forma, teve isso, né, acho que o Plano Real acaba, por finalmente, né, conseguir domar a inflação, ela abre espaço para várias outras agendas, né, de pesquisa. Pode listar várias, mas a de desigualdade, a de regulação, né, várias perguntas que eram tão importantes quanto e só passaram a ser mais estudadas na ocasião. Mas acho que tem um fator principal aqui. Tem dois fatores, né? Um deles é o próprio desenvolvimento de novas técnicas, né, em microeconometria, em particular, mas o acesso aos dados, né? Isso é uma grande revolução, né? Antigamente você tinha dados que ficavam na gaveta de algumas pessoas, que tinham que ser digitalizados e tudo mais. Hoje em dia, mesmo o IBGE, que começa muito cedo, né, um programa de disseminação, no início eram fitas magnéticas, né? Depois passou para os CDs, e hoje em dia os dados são todos de graça na internet, né? Só baixar. Então isso acho que explica muito. E teve um outro fator, que é finalmente a geração seguinte à minha, né, que eu também tive meu papel de ajudar a formar,
eles mostraram que era possível publicar artigos em revistas top 5, inclusive, né, as principais revistas, com temas que eram muito próximos aos do interesse da economia brasileira. Claro que sempre adaptados para o contexto de um leitor internacional. Esse desafio vai sempre existir e acho que é assim que tem que ser mesmo. Mas isso, assim, eu acho que hoje em dia a gente está meio que presenciando um certo Brazilian Storm, né? Você está cheio de brasileiros espalhados, né, pelo mundo afora e fazendo pesquisa de altíssimo nível, publicando super bem. Talvez até em algum momento a gente passe a publicar de forma até desproporcional, né, até por conta do acesso aos microdados, né, que a gente tem. Quer dizer, antigamente isso era muito restrito para áreas mais de teoria, ou talvez econometria um pouco, né? E, em geral, se necessitava ter um coautor no exterior, né, para ajudar a tocar, inclusive até pelo acesso a apresentar, né, para as principais redes, né, de pesquisadores. Por isso é uma coisa assim que eu vejo como muito positiva, né, que aconteceu ao longo desse período. Agora falando sobre a sua área de pesquisa, mais especificamente economia do trabalho. Essa é uma área com uma farta literatura tanto no âmbito micro como no âmbito macro, como a gente já comentou aqui. Como você vê a interação entre esses dois campos? Eu tenho uma visão, eu acabei até sendo muito influenciado, gozado que eu conheci o David Card numa conferência, mais ou menos por volta de 2005, 2006, e que foi uma conferência, a apresentação dele me marcou totalmente. A partir daquele dia eu passei a colocar o conteúdo dessa palestra, né, que ele fez na minha aula introdutória do meu curso de Economia do Trabalho na PUC, né? Porque ele descrevia a evolução da prática empírica. Ele focava em economia do trabalho, né, mas no fundo em microaplicadas de uma forma geral, né? E foi super didática para mim, assim, a forma como ele colocava, assim, nos anos 70, você tinha modelos que... Você tinha uma metodologia de pesquisa, né, de alguns dos principais pesquisadores em economia do trabalho, que tentavam fazer uma transição bastante direta entre os fundamentos microeconômicos e a especificação empírica que vai ser estimada. Então, você vê assim, os trabalhos do McFadden, do próprio Heckman, né, eram muito nessa direção, né? Então, eram inovações metodológicas, mas que partiam de modelos microfundamentados. E aí você tem, de acordo com ele, foi uma coisa que me impressionou muito, eu concordo inteiramente que eu vivi isso, você teve uma certa crise da prática em econometria aplicada nos anos 80. Em particular, estou sempre me referindo aqui à área de economia do trabalho. Então, assim, tem vários exemplos, ele cita artigos e textos do Ashenfelter, do Limer, de várias pessoas, mas o Ashenfelter, por exemplo, escreveu acabou sendo um livro, uma monografia, né, um projeto que ele fez para a National Science Foundation, que basicamente ele dizia, olha, eu estou aqui tentando estimar umas elasticidades aqui da curva de oferta de trabalho, mas se eu mudo o período, se eu mudo a especificação, eu mudo o resultado, e ele foi super completo, né, nessa descrição. Então, na verdade, eu sou super cético, né, em relação ao que eu estou encontrando. E eu vivi muito essa época em termos de formação, né, em que, na verdade, né, até essas regressões espúrias, então, assim, o método estava muito, enfim, defasado, né, em relação aos objetivos. E aí você teve que acabou sendo uma grande revolução, né, que é dos experimentos naturais, né, dessa geração que são até alunos do Ashenfelter, né, o David Card, o Engels, o Kruger, né, mas, assim, de pessoas que, na mesma época, começaram a pensar, olha, a gente não tem um experimento ideal, a gente não tem um experimento aleatório, mas o que a gente consegue? Será que a gente consegue fazer um desenho ali, né, do experimento que consiga ser tão bom quanto, né, o experimento aleatório? E aí com muita inovação. E aí é muito impressionante como nos anos 90 a literatura empírica ela vai muito nessa direção, né? E a economia do trabalho acaba contaminando várias outras áreas, né? É meio que a busca pelo instrumento, né, perfeito, pelo desenho, né, um instrumento natural que seja o máximo exógeno possível, que você possa defender, a ponto de, em algum momento, até começar a ter um certo questionamento. Olha bem, cara, vocês estão distanciando, né, dessa base micro, né? Na verdade, você pode começar a fazer um paper totalmente de forma reduzida, sem muito fundamento estrutural, né? Da onde é que isso vai parar, né? Tipo assim, por outro lado, tem uma amplitude de tema muito maior, né?
E aí eu senti isso muito quando eu fui, e era por aí o final dessa apresentação do David Ricardo, eu senti muito quando eu visitei Berkeley em 2009, 2010, inclusive um curso do Enrico Moretti que eu fiz lá, que era, na verdade, o ideal é você combinar, né, o máximo possível essas inovações. Os modelos estruturais, né, macro, ou até mesmo modelos estruturais em labor, né, mas com as evidências de forma reduzida. Na verdade, os melhores papers, os mais influentes recentemente, têm um pouco dos dois. Então, assim, eu tenho sentido muita convergência recentemente. E eu acho até se você volta, eu sou especialista nisso, mas se você volta para os modelos quantitativos de macro, da macro quantitativa, até os modelos estruturais hoje em dia em economia do trabalho, eles estão conseguindo, até pelo apoio computacional, né, tudo mais, eles estão conseguindo dar conta do recado de uma forma muito melhor do que era dado antigamente. Eu também acho que é uma outra mudança muito interessante e é o que eu sempre falo para os meus alunos. Na verdade, a pergunta é o mais importante, né? Então, assim, na hora que você fazer pesquisa, o fundamental é se a pergunta é relevante e aí o que você vai usar exatamente de instrumental e de base de dados aí é de acordo com a pergunta. E se precisar recombinar técnicas, ótimo, mas acho que, em geral, as melhores pesquisas são aquelas que são baseadas em boas perguntas. Um dos temas quentes nas discussões recentes sobre trabalho é o questionamento sobre a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017. Você estuda os impactos da legislação trabalhista no mercado de trabalho brasileiro já faz alguns anos. Afinal, qual é a importância desse sistema de regras para a dinâmica desse mercado? Qual foi o impacto da legislação depois de 2017 sobre essas dinâmicas? Eu acho que a gente precisa de muito mais pesquisa. Eu acho que é interessante até... A gente observa recentemente esse interesse crescente, né, nos temas institucionais brasileiros, muito fomentados pela grande disponibilidade de base de dados e também o Brasil acaba sendo um grande laboratório, né? Às vezes reformas, né, que foram feitas de política econômica no Brasil, às vezes de uma forma, nem sempre para o bem, né? Às vezes as reformas vão numa direção não muito defensável, mas elas acabam propiciando também a oportunidade de se medir, né, alguns parâmetros que são super importantes para a literatura. Então, assim, de um lado tem isso, né? Pesquisadores no mundo inteiro estudando os temas do Brasil e usando principalmente os dados dos registros administrativos, né? Mas, assim, na minha pesquisa, eu acho que o fundamental é o que eu chamo de estudar algumas descontinuidades que existem nas demissões, principalmente nas demissões, que as pessoas ajudam a explicar bastante do comportamento do mercado de trabalho. Mas essas descontinuidades por tempo de serviço. Então, foram alguns gráficos que eu comecei a fazer ou a me deparar com nessa ocasião aí do meu pós-doutorado, usando os dados da RAIS, e que refletiam muito de perto as instituições brasileiras. Então, assim, coisas que estão na legislação trabalhista que têm um impacto direto sobre as proporções de pessoas demitidas por tempo de serviço. Então, assim, algumas descontinuidades, por exemplo, a gente observava claramente uma descontinuidade entre o 6º e o 7º mês de tempo de serviço, e a única coisa que acontecia entre o 6º e o 7º mês de tempo de serviço é que a pessoa demitida sem justa causa, após 6 meses de tempo de serviço na ocasião, passava a receber o seguro-desemprego. Então, a gente, enfim, tem alguns trabalhos, né, tentando medir o impacto desse acesso, né, ao benefício do seguro-desemprego entre o 6º e o 7º mês. Mas mais interessante, na reforma do seguro-desemprego de 2015, em que se restringiu o acesso ao seguro-desemprego para os trabalhadores que estavam solicitando o benefício pela primeira ou segunda vez, há tempos de serviço maiores do que 6 meses, né? 12 meses na primeira e 9 meses na segunda, né? De tempo de serviço. A pergunta interessante ali era, será que isso provocou uma mudança nessa descontinuidade? E aí, mais importante ainda, será que isso tem impactos sobre produtividade, sobre o bem-estar, né, que é a pergunta mais ampla? Mas aí teve 2 trabalhos, né, um trabalho da tese de doutorado do Cristiano Carvalho, orientado pela Renata Narita e pelo Rafael Corre, o trabalho do Jens Krasses com o Bernardo Londoni, que é do Banco Central, e mais um coautor, explorando exatamente isso, essas descontinuidades. Então, de uma certa forma, nessa minha linha de pesquisa, eu estou tentando motivar as pessoas para explorar essa descontinuidade e se relacionar com
as próprias descontinuidades que aparecem na legislação trabalhista. E aí é incrível, eu teria vários exemplos, né? Assim, eu acho que o que é muito importante de acontecer no Brasil, eu acho que é nesse sentido que a gente tem bastante vantagem comparativa, eu digo a gente aqui na PUC, inclusive, mas no Brasil é esse conhecimento institucional, né? Esse conhecimento dos dados e das perguntas relevantes, né? Então, assim, mas eu vejo, você tem o David Arnold, que está em CSD, fez um doutorado em Princeton, fazendo uma pesquisa sobre o fim do período probatório, né, de experiência aos 3 meses, que era exatamente uma dessas descontinuidades que a gente observa e que são fundamentais. Você vai propor uma reforma da legislação trabalhista, é super importante medir, né, quão sensíveis são as pessoas em relação a esse incentivo, né, de ambas as partes, né, dos empregadores e dos empregados, relacionados à demissão. Mas várias outras questões, o aviso prévio, assim, está muito longe ainda da literatura. Eu orientei uma tese de doutorado, né, da Lívia Gouveia sobre a extensão do aviso prévio no Brasil de 30 para até 90 dias, em 2011 e 2012. E a gente tem resultados bem interessantes sobre isso. Na verdade, isso acaba aumentando as demissões, quer dizer, você aumenta o custo de demissão, isso aumenta as demissões. E tem toda uma lógica, o que sai da minha linha de pesquisa, é que tem toda uma lógica que vem pelo fato desses custos de demissões, na verdade, serem dependentes do tempo de serviço. Então, isso faz com que, na verdade, isso acaba alterando o valor da opção, né, de se manter um trabalhador. A decisão de se manter o trabalhador ou demitir é tomada período a período. E algumas dessas mudanças nos custos de demissão, elas alteram o custo de demissão como tudo, mas também alteram essas opções intertemporais, né, do melhor momento de se demitir. E, enfim, a gente está analisando várias outras questões, como a homologação da rescisão do contrato de trabalho, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos, né, que ocorreu no Brasil entre 2011 e 2013. Teve algumas pesquisas feitas, mas acho que a economia do trabalho é um campo que tem, assim, a sociedade vai demandar agora de novo respostas para essas perguntas. E eu acho que é muito interessante trazer mais pessoas para esse debate. Uma coisa importante aqui que eu costumo falar no meu curso, para se analisar, né, o impacto dessas instituições e da legislação trabalhista em particular, é que essas mudanças elas não ocorrem num vácuo, né? Então, em particular, as interações entre essas instituições são super importantes de serem levadas em conta. Então, você tem desde políticas ativas do mercado de trabalho, que vão desde desoneração, subsídio, contratação, até programas de treinamento. Você tem o sistema de seguro-desemprego, você tem a política de salário mínimo, mas essas várias instituições, elas interagem com o ambiente que você está, né? Então, o ambiente, por exemplo, do sistema educacional, do sistema vocacional, que no Brasil é muito diferente do sul da Europa, que já é diferente de outros países da Europa. A própria questão do monitoramento, né, que acho que é outra questão fundamental quando você vai estudar custos de demissão, é o enforcement, né, dessa legislação, né, coisas que estão até por trás da existência do alto grau de informalidade no Brasil. Mas, enfim, eu acho que aí, de novo, ilustra um pouco como que contribuições teóricas, né, são super bem-vindas, né, para fundamentar bem esse tipo de decisão, no fundo, né, que os agentes estão tomando, e que os microdados, hoje em dia, pela riqueza deles, a gente está falando de 70 milhões de observações, né, da RAIS, né, que assim, permitem um grau de heterogeneidade que não existe em nenhum lugar do mundo. De novo, eu acho que são temas que são super importantes, é fundamental, né, que aos poucos, eu acho que a gente volte a avançar na direção dos resultados, das evidências, né, de pesquisa acadêmica, críveis, né, voltarem a influenciar, ou passarem a influenciar, talvez nunca tenham influenciado muito as políticas econômicas no Brasil, mas passarem a influenciar de forma sistemática, né? Eu acho que nunca teve uma geração no Brasil tão bem preparada para gerar evidências que vão amparar decisões de política econômica. E na área de mercado de trabalho é um exemplo, mas eu acho que é um exemplo fundamental, porque tem muitas políticas super importantes que impactam as pessoas. E eu acho que a gente está num momento em que isso pode realmente ter impacto, desde que, obviamente, a ciência seja ouvida, né? Uma questão clássica de economia do trabalho é a discussão sobre os impactos da imposição de um salário mínimo. O que tem de mais recente na literatura sobre a ideia desse impacto da política? Não, é incrível como mudou também. Assim, uma parte do meu curso de economia do trabalho, aqui na PUC, a parte final do curso, né, ela sempre focou em instituições, em políticas ativas do mercado de trabalho. Inclusive, os alunos apresentam, né, junto comigo, os principais resultados da literatura. Eu tento colocar sempre artigos na fronteira, né? Às vezes até a gente experimenta com
com artigos não publicados e que eu tinha acabado de ver, vamos ver se isso funciona. E um desses tópicos é o salário mínimo, né? E é incrível, nos últimos anos, assim, o meu programa aumentou de papers publicados em revistas top 5, né, sobre salário mínimo, com desenhos dos experimentos bem formulados, com aplicações para vários países diferentes. Então, assim, o que começou, né, lá atrás com o trabalho do David Card e do Alan Kruger, né, o famoso trabalho da 1994, né, do aumento do salário mínimo em New Jersey versus Pensilvânia, como grupo de controle, né, que até hoje ainda gera debate, avançou de uma forma incrível. E assim, tem muito interesse também por conta de várias coisas. Uma introdução do salário mínimo na Alemanha, que é bem recente, acho que é 2015, se não me engano. E um desses papers top tem uma avaliação incrível para a Alemanha. A própria discussão do salário mínimo nacional nos Estados Unidos, né, que passou a ser parte, né, do programa lá do Biden, acabou não sendo aceito, mas, se não me engano, acho que a Itália agora está para introduzir salário mínimo. Mas, enfim, tem muito mais interesse nesse tema. De novo, acho que os microdados estão permitindo, né, uma avaliação muito mais fidedigna do que acontece. E quase todos os resultados mostram que tem muito efeito sobre salário, tem pouco ou nenhum efeito negativo sobre emprego. Tem artigos, inclusive, para o Brasil, mais de impactos sobre o diferencial de salário por raça. Você tem resultados de como que o setor informal, isso é uma coisa incrível, né? Como que o setor informal acompanha, né? Como tem uma massa de pessoas recebendo salário mínimo sem carteira assinada, quer dizer, teoricamente essas pessoas não deveriam, né? Não seriam forçadas, né? Os empregadores não seriam forçados a pagar o salário mínimo. Isso remete ao velho efeito farol, né? O efeito farol lá do Paulo Baltar, da Unicamp, era uma discussão dos anos 80. Era uma discussão heterodoxa, né? E é super bem-vinda, né? Acho que tem que acabar no Brasil também com essa coisa da heterodoxia versus ortodoxia. Isso eu acho que é um atraso enorme. Basicamente, a maior parte das boas pesquisas, das contribuições em economia surgem de ideias heterodoxas, obviamente, né? E o mainstream, acho que ele consegue lidar com essas questões e tentar convencer todo mundo, né, dos resultados. Acho que é disso que se trata, né? Mas isso, por exemplo, do efeito farol, nesses trabalhos que eu fiz lá para o Ministério do Trabalho, lá no final dos anos 90, inclusive com o Marcelo Neri, que era o especialista em salário mínimo do Brasil, eram muito nessa direção. A gente mostrava claramente que tinha uma massa de pessoas ali. E isso está sendo agora, de novo, incorporado nos artigos recentes sobre o Brasil ou de países que têm informalidade alta, né? É uma referência, né? E qual é o preço ótimo numa mão de obra não qualificada, né? Num país em que medir qualificação, medir a capacitação das pessoas é muito difícil, né? Então, na verdade, o salário mínimo acaba tendo um impacto importante sobre isso. Então, acho que essa é uma literatura riquíssima, que está avançando muito e vai surgir, tem vários artigos novos aí que vão aparecer para o Brasil sobre esse tópico, um tópico fascinante. Agora, entrando um pouquinho mais nas suas pesquisas, você teve esse artigo premiado pela ANPEC, Informal Labor and Efficient Costs of Social Programs, Evidence from Unemployment Insurance in Brazil, que tenta introduzir inovações na análise de impacto de seguro-desemprego no Brasil, que é um mercado com alta informalidade. O que vocês acharam nesse artigo e quais são os desafios também de estudar trabalho num país com tanta informalidade como o Brasil? Esse trabalho eu acho incrível. Ele ilustra também essa minha passagem lá pelo meu pós-doutorado em Berkeley, né? O François era um aluno de terceiro ano do doutorado em Berkeley, quando eu estava visitando. Ele até brinca, ele escreve isso nos agradecimentos da tese de doutorado dele, mas a gente teve um treinamento de alarme contra incêndio, a gente não sabia se era verdadeiro ou não. Estava no meio de um seminário e todo mundo teve que descer junto ao elevador. E tinha outro professor visitante belga na ocasião, que era amigo meu, e estava no elevador também, e aí chega assim, vocês dois precisam se conhecer, que vocês estão lendo exatamente as mesmas coisas. E a gente começou a conversar e, assim, não paramos, né? Conversamos muita coisa. E foi bem legal, porque ele acaba sendo atraído, né, por interesse nessas questões de mercado de trabalho brasileiro, né? Dos dados da RAIS, inclusive, mas também das questões, né? E isso acabou sendo, esse trabalho nem era a ideia inicial, mas acabou
sendo o Job Market Paper dele, e a gente foi trabalhando durante anos. A gente não conseguiu publicar numa revista Top 5, apesar de algumas tentativas que bateram na trave, mas, enfim, publicamos no AJ Policy, né, que fomos super contentes, né, com esse trabalho. Mas, basicamente, o ponto, né, do artigo que é fundamental aqui, eu tinha alguns resultados da RAIS. Na verdade, existia uma conventional wisdom no mundo, talvez muito voltada até para o pessoal do Banco Mundial, mas de que introduzir um programa de seguro-desemprego em países com muita informalidade não seria muito bom. E basicamente a ideia é que, por causa do efeito de moral hazard, né, um efeito comportamental, em que a informalidade, né, o baixo monitoramento, né, acabaria gerando uma ação adicional, né, em relação aos mercados de trabalho que não têm informalidade, que é o dos trabalhadores e empresas esconderem a relação de trabalho para não serem detectados, né, pelo sistema de seguro-desemprego, né? Então a informalidade poderia vir daí, né, um pouco. E aí eu tinha alguns resultados olhando a RAIS, em que a gente estimava, né, o número de meses que as pessoas teriam direito de seguro-desemprego, e a gente mostra que assim que expirava, né, esse período, né, em que as pessoas recebiam as parcelas do seguro-desemprego, elas voltavam, davam um salto, elas voltavam para o setor formal. Então, era uma clara evidência do efeito de moral hazard clássico, né? E eu já tinha feito um experimento mostrando, numa extensão do seguro-desemprego, tinha um grupo de tratamento, um grupo de controle, que quando você estendia por 2 meses o seguro-desemprego, acontecia exatamente uma extensão de 2 meses nesse período em que as pessoas voltavam para o mercado de trabalho. E o François é um cara de public finance, né? Ele fez a tese de doutorado dele orientada pelo Emmanuel Saiz, né? E aí, basicamente, me ensinou, né, e incorporou no nosso projeto, né, toda a metodologia, né, de se analisar o impacto de medidas como essa sobre o bem-estar, que era baseado no tradicional modelo lá, o Bailey-Sherry, né? O Red Sherry tem contribuições super importantes na literatura, inclusive de o que você precisa estimar algumas estatísticas, essas questões são suficientes, né, para você estimar o impacto de bem-estar desse tipo de política. Então, a gente insere, na verdade, no modelo tradicional, né, no setor informal, essas decisões adicionais, né? A pessoa está não só buscando o emprego no setor formal, mas está buscando também no setor informal, e ainda tem essa outra opção de esconder, né, o emprego formal. E aí o que se aprende do ponto de vista teórico, que primeiro, introduzir o setor informal não muda muita coisa do ponto de vista conceitual, só muda a magnitude dos parâmetros que são estimados. Então, essa é uma contribuição bastante importante, né, na literatura. E aí, na verdade, todo o nosso desafio é estimar isso de forma crível, né? E aí, também é uma grande contribuição do que o François traz, tipo assim, legal, a gente está mostrando aqui um efeito comportamental alto e tudo mais, mas o que importa realmente nesse tipo de modelo para se analisar o bem-estar é a comparação o que é chamado de razão e eficiência, na verdade, o custo de eficiência, perdão, que na verdade é a razão entre o efeito comportamental e o efeito mecânico, e comparar esse custo de eficiência com o valor do próprio seguro. Obviamente, o seguro-desemprego tem um valor para a sociedade, que é prover, né, o seguro, né, para essas pessoas que têm a renda, né, bastante diminuída após uma demissão. E aí o que ele me mostrou de cara é que, olha, esse efeito mecânico no Brasil é muito alto. Então, pessoas que, mesmo sem mudar o seu comportamento, continuariam recebendo o seguro-desemprego ali no 5º mês, depois de esperar as parcelas do seguro-desemprego, que 3º, 4º ou 5º mês não importa, na nossa aplicação é o 5º mês. Então, no fundo, essa é a comparação relevante, e nessa comparação relevante, o efeito comportamental, apesar de existir, ser super bem caracterizado no Brasil, ele é pequeno em relação a esse efeito mecânico. E aí a coisa importante é você comparar o custo de eficiência com o valor do seguro. A gente não tem uma estimativa muito boa do valor do seguro, a gente aponta caminhos já no nosso artigo, mas, na verdade, isso acaba sendo explorado e vai continuar sendo explorado por outros artigos em que o foco passa a ser em medir bem esse valor do seguro, né? No caso do Brasil, o próprio François tem com a Joana Naritomer, é um artigo muito importante nessa direção. Mas um último resultado importante do nosso artigo é que a gente tem a variação, a gente consegue estimar, usando a RAIS de uma forma muito bem, a gente consegue explorar essa heterogeneidade desses efeitos estimados para cada estado do Brasil. E entre os estados do Brasil tem muita dispersão de grau de informalidade desses mercados de trabalho. E o que a gente mostra é que quanto mais
formal é o Estado, é aquele mercado de trabalho, na verdade, aí sim é que passa a haver a preocupação do efeito comportamental sobre o efeito mecânico ser relevante. E já para os estados que têm muita pouca formalização, que eram exatamente aqueles lá da preocupação original, né, da literatura, do conventional wisdom da literatura, para esses estados o efeito comportamental ele é muito baixo, né, em relação ao efeito mecânico. E é muito intuitivo o resultado, né, e também está tendo, eu acho que é um outro resultado bastante importante do que a gente encontrou. Seguindo para o próximo artigo, que a gente vai tratar, que também é sobre informalidade, que é o Earnings Inequality and Dynamics in Presence of Informality. The Case of Brazil, vocês e seus coautores buscam identificar outras questões vinculadas em relação entre essa dinâmica de mercado formal e informal, e como esses dois mercados funcionam e se relacionam, né? Quais são os seus achados nesse artigo e o que faz o Brasil diferir um pouco da literatura internacional? Legal, esse é um outro artigo também recente que eu gosto bastante. A história desse artigo está inserido num projeto internacional mais amplo, né? E super interessante, em que os coordenadores do projeto, que são o Luigi Pistafé, o Violante e o Fatih Gouveia, né? Eles montam equipes para 13 países. E a ideia do projeto é analisar a desigualdade de renda, mas do ponto de vista dinâmico. Todos os projetos tinham que usar, em uma parte dos artigos, os registros administrativos. Inclusive, eles geraram, está para ser divulgado por agora, uma base de dados para cada um desses países. Cada país foi responsável, né, por passar esses dados, e que tem centenas de milhares de estatísticas para cada país, de tal forma que as pessoas possam saber tudo sobre essas distribuições sem ter os dados anonimizados, sem ter os dados originais, né? Então, nada está sendo identificado ali, mas isso certamente vai criar muita pesquisa. As equipes foram sendo formadas, eu acabei sendo convidado, e aí os meus coautores são o Chris Moser e o Nick Engbaum. Eram alunos de doutorado em Princeton, e acho que a outra história legal também aqui de contar é que eles acabaram me conhecendo quando eles estavam fazendo doutorado em Princeton, e eles começaram a usar o DataZoom. Me contactaram, enfim, eu troquei alguns e-mails com eles, ajudei eles na época, e assim, eles são super agradecidos, né, à existência desse tipo de projeto, né, do DataZoom, e que tem ajudado muito e muita gente. Acho que assim, é um incentivo, né, os incentivos de se fazer um projeto desse que é puramente bem público, né, eles acabam vindo por aí, né, desse reconhecimento. Mas eles me chamam para participar, e o projeto tinha assim, uma parte em comum, todos os países tinham que escrever códigos. Os códigos eram uniformizados, mas basicamente gerar estatísticas padronizadas, né, sobre basicamente renda permanente, indicadores de mobilidade, quais são os choques, quais são as inovações à renda e o que acontece, né? Como é que elas atingem os diversos percentis, né, da distribuição de renda. Então tinha uma parte que era comum e uma segunda parte que cada país escolhia o que fazer. Eu propus analisar setor informal. Então, assim, o que é diferente, né? Dos países em desenvolvimento, eram 3 que fazem parte do projeto, que 2 acabam explorando a informalidade, Brasil, Argentina e México. Mas, basicamente, a gente pegou os dados longitudinais lá da PME, os dados antigos, acabamos nem usando os dados da PNAD contínua mais recente, porque a gente fez um período muito longo, muito amplo. Mas, basicamente, a gente valida os dados para o setor formal, que a gente tinha gerado usando a RAIS, com os dados da PME, e depois amplia para estudar também setor informal. E, mais importante, as transições, né, do setor formal para o informal e vice-versa. Geramos um monte de resultados, mas acho que os mais interessantes são... A gente questiona um pouco o efeito colchão, né? O setor informal ele serve como um colchão, né, para perda de emprego, quando a pessoa perde o emprego formal e tudo mais. Sim, ele age um pouco como efeito colchão, mas as perdas de renda nessas transições são bem significativas. Então, inclusive até ilustra um pouco, dialoga um pouco com aquele resultado lá do valor do seguro, né, que eu estava apontando, né, no outro paper. Então, assim, e no final a Roberta Olivieri, que era uma aluna de mestrado, ela era assistente de pesquisa no projeto, ela trabalhou de uma forma tão competente que ela foi convidada para ser coautora do projeto. Então, no final, a gente ficou super contente. O paper está publicado está saindo agora, né, no QE, no Quantitative Economics. Mas eu acho que assim, está gerando alguns resultados interessantes ali, mas acho que a coisa ainda mais promissora é essa base de dados.
Isso é para muita gente no Brasil começar. Assim que sair, olha, vocês podem olhar lá que quem tem interesse em desigualdade, inclusive o pessoal de macro, o Cris é um cara de macro, né, aplicando para microdados, né, o Rick também. Então, acho que é uma mina de ouro que vai ter ali. Certo, muito interessante. Para os ouvintes que estão procurando assuntos e temas, pesquisas novas para fazer. Agora, entrando no último artigo, você tem trabalhado um pouco com diferencial salarial por gênero, né? E no seu trabalho, junto com a Cristina Terra e a Maria Joaquim, Gender Wage Gap and Job Flexibility, vocês estudam essa dimensão entre flexibilidade do mercado de trabalho e combinado com essas questões de diferencial de salários entre homens e mulheres. Você poderia falar um pouco desse trabalho que vocês têm desenvolvido? Esse é outro tema também que eu acho fascinante. Sempre tive algum interesse, mas eu tive a oportunidade, isso é outra coisa também legal de contar, né? Que eu acho que é como que uma pessoa é apresentada para um tema da forma certa e ela acaba influenciando várias outras, né? Eu tive a oportunidade de assistir assim que eu cheguei em Berkeley, nesse pós-doutorado, o David Cards, junto com a Ashton Felter, eles editaram todas as edições do Handbook of Labor Economics. E eles estavam editando, acho que era o volume 3, né? E basicamente já estava tendo uma mini conferência de 2 dias com as pessoas apresentando os vários capítulos, assim. Então foram incríveis as apresentações. Mas uma delas foi da Marianne Bertrand sobre diferencial salário por gênero, que já me mostrou um monte de coisa que eu não conhecia. E aí, alguns anos depois, ela apresentou no encontro da LACEA também uma plenária, assim, trazendo muita coisa nova. Tem até uma publicação dessa apresentação, uma apresentação sobre glass ceiling, e que ela citava muito, né, o trabalho da Claudia Goldin, né, que é uma das principais referências nessa área, inclusive coautora dela. E a Claudia Goldin tinha muito Basicamente, eu voltei dessa conferência e eu passei aqui para 2 alunas que estavam na graduação no programa PET, e vocês têm que ler isso, e elas acabaram fazendo monografia sobre isso, a Maria Joaquim e a Renata Água. E depois a Maria continuou fazendo as monografias PET, monografia de final de curso sobre isso, e inclusive a dissertação de mestrado, né, no tema mais geral, que ela faz sobre o child penalty no Brasil, né, uma dissertação que está muito boa. E aí eu peço a Cristina Terra, que visita a gente frequentemente, minha coautora já em artigos antigos, né, desde os anos 90. Eu convido ela para co-orientar a Maria nessa monografia de final de curso. E depois a gente continuou trabalhando. E agora já geramos um artigo, estou para colocar, inclusive, na minha página. E o que a gente explora são esses dados, né, de flexibilidade, né, por ocupação, que a gente adaptou para o Brasil. E, basicamente, a gente trabalha com esse conceito de maior demanda das mulheres por flexibilidade de uma forma mais ampla. Então, não só ao nível da ocupação, mas também ao nível da firma. E aí a gente explora essa variação que tem na demanda por flexibilidade ao nível da firma, usando a informação de se a firma é exportadora ou não. Na verdade, a partir do momento em que a firma se torna exportadora, que são os dados da SESEX individuais que a gente consegue ligar com a RAIS. E a gente gera vários resultados interessantes. É um paper bastante descritivo. Eu acho que isso é outra coisa que a gente está evoluindo aqui no Brasil, né? Acho que tem essas contribuições descritivas que, às vezes, elas não premiam, assim, em publicações em alto nível, mas muitas premiam. Muitos artigos têm sido crescentemente premiados por esse tipo de trabalho e que são fundamentais, né? A gente tem que olhar os dados, descrever os dados, né, da melhor forma possível, obviamente trazendo um pouco dos argumentos teóricos, né, que vem da literatura, mas a gente consegue mapear bem a importância dessa demanda por flexibilidade na explicação do diferencial de salário, né, entre homem e mulher. Então é um paper que a gente, enfim, gosta bastante e trabalhando recentemente. Se tiver um tempinho, deixa eu falar também no paper a tese de dissertação de mestrado do Eduardo Fraga, que o Rodrigo Soares e eu orientamos, e que a gente tirou um artigo, é um paper para discussão do ISA. Chegamos a tentar publicar algumas revistas, não conseguimos, estamos para rever. Mas ele tem uma contribuição que eu acho bem importante, que é de se analisar o diferencial de salário ao longo do ciclo de vida, também entre homem e mulher. E a gente descobre que, na verdade, o problema de seleção, quem vai continuar no mercado de trabalho, né, por qualificação,
acaba explicando 1/3 desse crescimento da desigualdade salarial entre homens e mulheres que acontece no início das carreiras profissionais. Esse é outro resultado quantitativo, né, descritivo, super importante. As mulheres e homens começam ganhando mais ou menos a mesma coisa, o homem mais um pouco, mas o diferencial se amplia muito, né, nessa idade aqui entre 18 e 30 e poucos anos. E a gente mostra que, como esperado, né, pessoas mais qualificadas, a gente usa os efeitos fixos para medir a qualificação, pessoas mais qualificadas tendem a permanecer mais tempo no mercado de trabalho, mas que esse efeito é maior para os homens do que para mulheres, que é resultado também que, do ponto de vista teórico, acho que pode inspirar outras pessoas a analisar. E tem várias explicações teóricas para isso, né? Desde associative mating e assim por diante. Enfim, é uma linha de pesquisa que a gente abriu recentemente e que eu acho que temos muito ainda a aprender aqui no Brasil em relação a esse tema. Muito obrigado, Gustavo. A gente está encerrando aqui a entrevista. Foi um prazer receber você aqui no podcast. A gente costuma dar esse espaço final para o nosso entrevistado, se ele quiser mandar uma mensagem, divulgar as redes sociais também. E é isso. Se você quiser falar alguma coisa para nossos ouvintes sobre economia do trabalho, sobre alguma coisa inspiracional também. Obrigado aí, foi ótimo, foi um grande prazer aí. Acho que assim, as perguntas que vocês fizeram foram muito interessantes. Não, acho que em termos de mensagem, né, inspiracional, assim, estudem economia. Economia é um campo fascinante. Assim, cada vez, quanto mais eu estudo, quanto mais tempo passa, mais encantado eu fico com o potencial de aprendizado, né, na área de economia, a amplitude, né, dos temas em que a gente consegue falar alguma coisa. E assim, o que a gente está vendo é bem interessante, né, na academia brasileira. A gente está vendo um aumento muito grande de pessoas altamente qualificadas, muitos brasileiros, né, atuando em temas de interesse do Brasil e publicando em revistas top, atraindo a atenção de pesquisadores internacionais. Então, acho que esse é um momento muito interessante, né? Outra mensagem é, assim, a construção institucional, né? Você falou, você passou vários anos aí na coordenação, eu acho que eu posso ser a pessoa no Brasil que mais tempo passou na área de economia, pelo menos, tempo na coordenação de pós-graduação, se eu somar os 2 períodos, acho que dá 15 anos. Mas, assim, no fundo, acho que é uma coisa muito importante, eu tenho falado isso muito para os meus alunos, né? Inclusive aqueles que estão indo, né, para o doutorado no exterior. As instituições, elas dependem de muito esforço das pessoas. E, assim, desenhar os sistemas de incentivos num país que dá tão pouco valor à ciência, né, é muito desafiador. Por outro lado, assim, o valor adicionado disso é gigantesco, né? Então, assim, não esqueçam, né, disso, né? Voltem para o Brasil no momento adequado para a vida de vocês, mas mesmo que estiverem fora, ajudem a gente. Eu acho que, assim, a gente tem que continuar ajudando a formar as melhores cabeças do país, né? O Esquina 1010 está disponível em diversas plataformas de áudio e no YouTube. Para não perder novos episódios, se inscreva nos nossos canais e nos acompanhe pelo nosso Twitter, @edipodcasts, com S no final. Lá você encontrará nossas novidades e também os conteúdos interessantes relacionados às ciências humanas e somente economia que compartilhamos com os nossos seguidores.